Olá mais uma vez, meus queridos irmãos, queridos amigos. Nossa oração constante é para que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração. Eu quero convidar você mais uma vez a tirar alguns minutos para sentar-se, esquecer das outras coisas, pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos na preciosa palavra do Senhor. Lendo hoje no livro de Êxodo, no capítulo 4, os versos 2 e 3, onde lemos assim: E o Senhor disse a Moisés: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E disse o Senhor: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Quero falar um pouco, lendo esse texto, sobre o chamado de Deus. Nós estamos entrando agora na campanha de missões estaduais, cujo tema é ser e fazer discípulos. E isso nos faz pensar sobre o chamado de Deus na nossa vida para sermos discípulos e para fazermos discípulos do Senhor. Por isso quero pensar com os amados um pouco sobre esse chamado de Moisés. Quando Moisés recebe esse comissionamento do Senhor, Moisés se sente completamente incapaz de realizar aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Entendemos isso pela resposta que Moisés dá ao Senhor no versículo 11 do capítulo 3, quando ele diz assim: Quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu creio que quando o Senhor estava fazendo o comissionamento a Moisés, Moisés estava na sua mente refletindo sobre a sua história, sobre quem ele era, de onde ele vinha e a situação em que ele estava naquele momento. Moisés havia nascido num tempo em que os meninos estavam sendo mortos no Egito, os filhos dos hebreus. Moisés era de uma família escrava e sua mãe, num ato audacioso, pega Moisés, o coloca num cesto e o põe num rio perigoso, como que à deriva. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, do povo que queria os matar, que os escravizava, e numa estratégia da sua irmã, a sua mãe é chamada e ele é agora criado, amamentado pela sua própria mãe. Mas após esse momento de amamentação, ele é devolvido à filha de Faraó e ele então é criado por uma outra família, por um outro povo que não era o seu povo. Creio que ele recebeu da sua mãe alguma influência, alguma instrução no momento da amamentação, naquele período, tanto que agora Moisés está num novo povo, com uma nova cultura, mas parece estar sempre pensando no seu povo, preocupado com o seu povo, querendo agir de forma a amenizar o sofrimento do seu povo, tanto que em uma dessas ações, desastrosamente, Moisés acaba matando um egípcio e tem que fugir agora, deixando para trás a sua família e o seu povo ainda escravizados. Moisés chega ao deserto, um lugar muito difícil, e fugido, escondendo-se, ele encontra uma família, ele se casa ali, constitui a sua família e agora já com 80 anos ele é cuidador de ovelhas do seu sogro. Essa é a situação, esse é o momento de Moisés agora. E então, diante do convite do Senhor, a resposta dele é: quem sou eu? Olha só meu histórico. E é interessante que a resposta do Senhor não se refere a quem Moisés é ou de onde Moisés veio, mas a quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer usando Moisés. O Senhor diz a Moisés: eu vou ser contigo, Moisés. Você pode não ser ninguém, mas eu sou tudo. Você pode não ter condições de fazer nada, mas eu tenho todo o poder para fazer qualquer coisa. Eu sou contigo, Moisés. Essa é a resposta do Senhor diante das nossas indagações também. Eu serei contigo. E aí Moisés, ainda discutindo com o Senhor, tentando recusar aquele chamado, o Senhor lhe faz uma pergunta: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés olha para suas mãos e diz: olha, eu tenho uma vara.
O Senhor manda jogar ela no chão. Ele joga, ela se torna uma serpente. Moisés tenta fugir da serpente. O deserto é um lugar de serpentes. E o Senhor diz, pega a vara. Foi difícil para Moisés pegar aquilo. Não era só uma questão de acreditar. Fé é mais do que acreditar. Fé é conhecer. Ter convicção de quem está dando a ordem, de quem está cuidando. E Moisés pega e ela volta a ser cajada. Mas eu fico refletindo um pouco, quando Moisés joga aquela vara no chão, do que aquela vara representava para Moisés. A primeira coisa que eu consigo pensar é que aquela vara era a identidade de Moisés, era quem ele era. Moisés era pastor de ovelhas. E o Senhor diz, joga isso no chão. Às vezes nós nos orgulhamos de quem somos e o Senhor chega e diz, joga isso no chão. É exatamente isso que eu quero mudar em você. É exatamente isso que eu quero que você deixe de ser. O Senhor pega pescadores de peixes e o torna pescador de homens. Cobradores de impostos e os torna pescador de homens. Pega Jacó e transforma em Israel. O Deus que muda quem somos. A segunda coisa que eu consigo pensar sobre a vara é que ela representava o sustento. Ela era o ganha-pão. Era o trabalho de Moisés. E o Senhor diz, joga isso fora. Quantas vezes estamos nos envolvendo em coisas, em trabalhos, em atividades, talvez numa boa intenção de ganharmos alguma coisa, de sermos sustentados por aquilo, e o Senhor diz, joga isso fora. Isso não vai ajudar na missão que eu tenho para você. Isso não vai ajudar na obra que eu tenho e que eu quero que você faça. Uma outra coisa que podemos pensar sobre aquela vara é que ela representava a influência de Moisés. Com ela, ele guiava o rebanho, ele direcionava o rebanho, ele corrigia o rebanho. E o Senhor diz, joga fora. Às vezes tudo que estudamos, a posição que já alcançamos, nos dá uma certa posição de influência, pessoas de destaque aonde estamos, e o Senhor diz, joga isso fora. Abra mão disso. Isso não vai ajudar na obra que eu tenho para você fazer. Abra mão dessas coisas. Entregue isso. Se você der a Deus o que você tem ou quem você é, Deus vai surpreender você. É um Deus que muda. Deus pode usar o que você tem, como usou o lanche daquele menininho lá para alimentar aquela multidão. Ou Deus pode mudar você, transformar a sua vida. Quem você é, suas características. Deus quer mudar tudo em você. Deus quer usar você. Você está preparado para dar a Deus quem você é e o que você tem, para que Deus transforme, para que Deus mude, para que Deus use o que Ele quer usar, para que Deus jogue fora, transforme, modifique aquilo que Ele quer modificar? Está preparado para Deus usar você assim? O que você tem nas suas mãos, você sabe? Deus sabe o que você tem e Deus sabe quem você é. Precisamos entender que as coisas não dependem de quem nós somos ou do que nós temos, mas dependem de Deus. É Deus quem faz o milagre. Não foi Moisés que fez aquilo, foi Deus que fez. Ouvi um pregador dizendo uma vez, eu com uma bola, ela vai valer no máximo o valor normal daquela bola, uns 50, 60 reais, mas ela nas mãos de um jogador famoso vale milhões. 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos valem no máximo 5 ou 10 lanches partidos, mas nas mãos de Deus alimentam uma multidão. Cuspir no chão e fazer barro. O máximo que eu possa fazer é sujar alguém. Mas nas mãos do Senhor aquilo pode dar vista a cegos. Consegue entender isso? Não é quem você é ou o que você pode fazer. É nas mãos de quem você está. Permita-se ser usado por Deus. Permita-se estar nas mãos de Deus. E o que Deus pode fazer vai surpreender você. Não lhe faltará nada, desde que tudo que você é e tenha esteja nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe.